Oi pessoal, eu sou o professor Lucas Alberton e nessa videoaula a gente começa a analisar os órgãos da OAB. São eles o Conselho Federal, os Conselhos Seccionais, as subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados. Vamos pro choque? Vamos lá. Bom, quando a gente fala em qualquer um destes órgãos, a gente tem que apresentar algumas características que vai poder diferir um órgão de outro. Mas, obviamente, existem algumas características em que eles se assemelham. A primeira delas é de que nenhum desses órgãos pode se manifestar sobre questões de ordem pessoal, exceto em caso de alguma homenagem a ser prestada a alguém que prestou relevantes serviços à sociedade, mas principalmente à advocacia. Da mesma forma, as salas e dependências da OAB, seja Conselho Federal, Seccional, Subseção ou Caixa de Assistência dos Advogados, não podem receber nomes de pessoas vivas ou inscrições estranhas às suas finalidades, respeitadas determinadas situações que já existiam antes da edição do regulamento, que se deu em 16 de novembro de 1994. Quando a gente fala na personalidade jurídica desses órgãos, a gente pode afirmar o seguinte, que todos eles, com exceção das subseções, possuem personalidade jurídica própria. As subseções nada mais são do que órgãos autônomos dos conselhos seccionais e funcionam como extensões, com a finalidade de descentralizar algumas atividades destes. Então, com exceção das subseções, Conselho Federal, Conselhos Seccionais e Caixa de Assistência dos Advogados, cada um tem a sua personalidade jurídica própria. E quando a gente fala natureza jurídica da OAB, qual é a natureza jurídica da OAB? É um tema polêmico que pode guardar, inclusive nos tribunais, várias divergências de entendimento. Mas, preponderantemente, a gente utiliza o posicionamento, inclusive do STF, que diz o seguinte, que a OAB é uma entidade sui generis, uma vez que esta é uma entidade com características peculiares. Isso significa dizer que a OAB é diferente de toda e qualquer entidade de classe. O STF se pronunciou acerca disso quando analisou a ADI 3026 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Eros Grau. Então hoje o entendimento ainda predominante, por assim dizer, é que a OAB é uma entidade sui generis. E esta entidade sui generis é assim vista por possuir características peculiares. Cientes dessas questões, a gente vai analisar agora as principais características de cada um destes órgãos que a gente já mencionou. Começando pelo Conselho Federal, que tem redação própria no artigo 51 e seguintes do Estatuto da OAB. O que é o Conselho Federal da OAB, né? O Conselho Federal da OAB é o órgão supremo da OAB, com sede em Brasília. Até meados dos anos 80, a sede do Conselho Federal ficava no Rio de Janeiro, mas posteriormente foi transferido para Brasília e lá continua. Quem compõe o Conselho Federal? O Conselho Federal é composto pelos conselheiros federais. Quem são os conselheiros federais? São integrantes das delegações de cada estado. Esses conselheiros federais, eles são eleitos pelo voto direto dos advogados em eleições que são realizadas a cada 3 anos, nos conselhos seccionais, né, em cada estado, por meio de chapas. Então, quando um advogado, lá inscrito em Santa Catarina, por exemplo, ele vota no candidato da seccional, né, porque vai assumir a seccional de Santa Catarina, nessa chapa, além de estar votando na diretoria do Conselho Seccional, estar votando nos conselheiros seccionais, na diretoria da Caixa de Assistência, também estará votando na delegação dos conselhos federais, sempre composto por 3 conselheiros federais e mais os seus suplentes. Além dos conselheiros federais, integram o Conselho Federal da OAB
os ex-presidentes do próprio Conselho Federal, que são considerados membros honorários vitalícios da OAB. Então, compõe o Conselho Federal conselheiros federais, 3 por delegação, mais ex-presidentes do Conselho Federal da OAB. Ciente disso, como que vai funcionar então a votação no Conselho Federal? Bom, os votos no Conselho Federal não são individualizados, então não vai valer um voto por cada membro, por cada conselheiro federal de estados, ou seja, como se os 3 membros dos 3 conselheiros federais de cada estado compusessem uma delegação. E aí cada delegação tem direito a um voto. Então é a delegação de Santa Catarina, é a delegação de São Paulo, é a delegação do Rio de Janeiro. Cada delegação tem direito a um voto. Ex-presidentes não têm direito a voto, apenas direito a voz. Então aqueles presidentes do Conselho Federal, né, que compõem também o Conselho Federal, eles não têm direito a voto, apenas direito a voz. Todavia tem uma peculiaridade aqui. Essa restrição, ela não se aplica aos ex-presidentes que tenham assumido um cargo até a publicação da lei, até a publicação do Estatuto da OAB, porque antes não havia essa restrição. Isso significa dizer que quem for ex-presidente da OAB, do Conselho Federal da OAB, antes de 5 de julho de 94, além de ter direito de voz, também tem direito de voto. Quem foi presidente após 5 de julho de 94 só tem direito a voz. Quando se trata do Conselho Federal, após a votação das delegações, né, de cada estado, da diretoria do Conselho Federal, cada membro diretor tem direito a voto, após essa votação, se houver empate, aí só assim o presidente do Conselho Federal vai ter direito ao voto de Minerva, um voto qualitativo, para desempatar a questão discutida. Então o presidente do Conselho Federal tem só direito ao voto de desempate. Os presidentes das seccionais que participarem da sessão também têm direito de voz e também não podem votar. O presidente do Instituto dos Advogados do Brasil e aqueles que foram agraciados com aquela famigerada medalha Rui Barbosa, né, têm direito de voz também, mas não podem votar. Então é importante ter em mente, guardar essa informação de quem tem direito de voz e quem tem direito apenas de voto, quem tem direito de voto e quem tem apenas direito de voz nas votações do Conselho Federal. Ao Conselho Federal, naturalmente, compete algumas questões próprias. Essas questões próprias estão dispostas no artigo 54 do Estatuto. Entre essas competências, a gente pode destacar editar e alterar o regulamento, o código de ética e disciplina e os provimentos que julgar necessários. O Conselho Federal compete intervir no Conselho Seccional onde e quando constatar grave violação desta lei ou do regulamento geral. Ajuizar, né, essa possibilidade de ajuizar uma competência do Conselho Federal da OAB, ajuizar a DI, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgado por lei. Tudo isso é de competência do Conselho Federal da OAB, além de outras questões todas previstas no artigo 54 do Estatuto. Então vimos o Conselho Federal da OAB. Agora o Conselho Seccional da OAB, que tem disposição nos artigos 56 a 59 do Estatuto. O Conselho Seccional, naturalmente, tem jurisdição sobre os estados-membros, Distrito Federal e territórios, se houver, né? Como funciona a composição e voto do Conselho Seccional? Bom, a composição ela é proporcional ao número de advogados inscritos. Se houver menos de 3.000 advogados inscritos na seccional, poderá ter até 30 conselheiros seccionais.
podendo ser acrescentado mais um a cada grupo completo de 3.000 até atingir o número máximo de 80 conselheiros. Então, o número de conselheiros por seccional, ele é proporcional ao número de advogados inscritos naquela seccional. Então, menos de 3.000 advogados inscritos, poderá ter até 30 conselheiros seccionais. Para cada 3.000 a mais, insere um até o máximo de 80 conselheiros. No conselho seccional, ex-presidentes não têm direito a voto, apenas direito de voz, por analogia à mesma situação do Conselho Federal. E da mesma forma tem aquela restrição, né, que não se aplica aos ex-presidentes que tenham assumido o cargo até 5 de julho de 1994. Da mesma forma que o Conselho Federal, o presidente do Instituto dos Advogados, né, local, da seccional, é membro honorário com direito à voz apenas. E as competências do Conselho Seccional estão dispostas lá no artigo 58 do Estatuto da OAB. Então, por exemplo, entre essas competências está fixar a tabela de honorários, que vai ser válida para todo o território estadual, então é como se cada seccional tivesse autonomia para fixar sua própria tabela de honorários, né, analisando as peculiaridades de cada região. É competência do Conselho Seccional realizar o exame de ordem, é competência da seccional eleger a lista sextupla para poder eleger a lista sextupla que vai ser encaminhada para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Estadual competente para a votação do 5º Constitucional, é uma competência também do Conselho Seccional, além de outras, todas elas previstas lá no artigo 58 do Estatuto. Paramos por aqui, pessoal. Voltamos em breve para ver a situação das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Até já!